O ano agora é 2025 e a pergunta é 4K ou 6K? E aí, como que você tá? Tá chegando agora nesse canal? Esse canal te mostra como prosperar, como crescer na área de filmmaker, videomaker aqui no Brasil. E eu te ensino as 3 frentes mais importantes que você precisa dominar para crescer financeiramente no audiovisual, que é a frente técnica, a frente artística e também a frente de negócios. E recentemente eu postei alguns vídeos já explicando um pouco mais a área de negócios aqui no Brasil, como vender, como prospectar clientes, quais segredos para você crescer. Então você já tem que seguir aqui o canal, curte esse vídeo se você gostar e vamos para esse assunto muito importante. Eu me lembro muito bem da transição do 1080 do Full HD para o 4K. Nossa, isso aí foi muito legal. E a resolução 4K era maior, era cinema, era totalmente diferente do que a gente tinha em câmeras Full HD. E a minha primeira câmera foi a Canon T5, que para mim já era excelente na época. E em pouco tempo eu já fui para Sony A6300. Para mim aquela câmera era sensacional, principalmente porque ela filmava em 4K. Só que 10 anos se passaram já, desde 2015 para 2025 muita coisa mudou. E o 4K ainda continua muito sólido no mercado. Mas tem muitas câmeras hoje que trazem resoluções maiores que o 4K. E essas que filmam em 6K, em 8K, são melhores ou piores das que filmam somente em 4K? Esse é o medo que muitas pessoas têm no mercado, justamente pela transição dos aparelhos, da usabilidade, também como que eu vou assistir isso nos lugares. Se o 6K vai se tornar popular, se os monitores vão se tornar 6K, se as TVs vão se tornar 6K, o 4K começar a se tornar obsoleto, como era o Full HD na época. O que de certa forma faz muito sentido. Imagina começar a atualizar todos esses aparelhos e você tá com uma câmera mais antiga, que filma só em 4K hoje. Até a câmera que eu tô usando agora, a câmera do canal, é a Blackmagic Cinema Camera 6K Full Frame, né? 6K. E eu devo me preocupar com isso? Antes de responder essa pergunta, vamos entender um pouco mais que faz uma câmera ser realmente boa. Se é só a resolução que ela tem, ou se são outras coisas que fazem a qualidade dela ser muito boa. Para começar, a gente tem o Dynamic Range, o range dinâmico da câmera. E o que é isso? É o quanto que a câmera consegue ir do mais claro para o mais escuro, né? Isso é contado por meio de stops. Então, câmeras que têm uma qualidade cinematográfica hoje são de 13 stops para cima. Por exemplo, a linha Pocket, agora a Cinema e a Pixis da Blackmagic, elas têm 13 stops de Dynamic Range. Já a linha Ursa Cine da Blackmagic, você já tem 15 stops de Dynamic Range. Na Sony, você tem a câmera FX30, que ela tem 14 stops de Dynamic Range, a FX3 tem 15 stops e também a FX6 tem 15 stops. Até porque elas têm o mesmo sensor. A Red, por exemplo, tem 16 stops juntamente com a Canon. Tem 16,5 stops de Dynamic Range. E a Arri, que tem 17,5 stops de Dynamic Range. Mas o que isso muda na imagem final? É a qualidade que você consegue trazer e a naturalidade em tons fortes, em tons baixos e também a questão da informação que tem na sua própria imagem. Na imagem que você está filmando e na imagem que vai ser editada e também posteriormente trabalhado com color grading e depois finalizado. Para eu ter o melhor controle de luz na minha cor, de contrastes, de textura, o Dynamic Range é essencial. E para mim é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de câmeras de filmagem. Logo em sequência a gente tem a taxa de bitrate de uma câmera. A Sony A6300, que eu falei logo no início, ela tinha 8 bits de informação de cor. Eu até poderia mostrar os pixels, como que isso muda de 8 bits para 10 bits, mas seria mais ou menos essa diferença. Enquanto 8 bits você tem uma limitação de informação de cores, o 10 bits te traz uma informação muito maior de cores. Então a mudança de informação de contraste de uma imagem vai ser muito mais suave, vai ser muito mais bonito, muito mais tranquilo e natural, como o nosso olho. E nós chegamos também na qualidade de 12 bits. Normalmente, em 12 bits, são imagens com compressão em RAW. E por que eu falo compressão em RAW, sendo que o RAW já é bruto? É porque cada marca tem sua própria compressão de RAW. Isso facilita para o usuário conseguir estar utilizando esse tipo de imagem. Isso facilita para o usuário também ter uma imagem um pouco mais compacta e também cheia de informações para a gente conseguir editar. E nós temos também câmeras fora da curva, né? Que são as câmeras da Red. Que o Red RAW deles tem 16 bits, ou seja, muita informação de cor. Você pode tranquilamente controlar e manipular as cores da maneira que você quiser quando você filma com uma Red. E mesmo não sendo a melhor marca do mercado, ela é uma das melhores e eu acredito que tenha a melhor ciência de cor de todo o mercado, seria da própria Red. Tanto é que filmes como Guardiões da Galáxia, que trabalham muito em CGI e também alto contraste, tanto em claro e escuro
escuro, também cheio de saturações, a Red é a câmera ideal para estar conseguindo desenvolver esse tipo de imagem. Mais um detalhe que eu coloco é o tipo de sensor que cada câmera tem. Se a câmera tem um sensor de rolling shutter, ela vai ter uma distorção quando a gente mexe a imagem rapidamente de lateral. Até porque a captação de rolling shutter é uma captação por faixas, de cima para baixo. Então quando você mexe muito rápido, é como se a foto não acompanhasse imediatamente essa mudança de enquadro, entendeu? Já o global shutter é o sensor ideal para filmagem. É aquele que nunca vai estar distorcendo a sua imagem, principalmente em cenas de ações, em cenas esportivas. Em nenhum momento a bola vai ser distorcida ou o taco de golfe vai ser distorcido, e você vai ter um controle muito mais definido na imagem em câmeras que tem o sensor de global shutter. Mais um ponto muito importante é o tipo de arquivo que cada câmera gera. E isso está muito ligado também aos 10 bits, 12 bits, 8 bits, que é a informação de cor, a informação de qualidade que uma câmera vai captar. Atualmente, na minha opinião, as marcas que mais trazem uma qualidade são a Canon, a Sony, a Blackmagic, a Red e a Arri. E eu posso até dizer que essas são as principais do mercado quando nós falamos do audiovisual. Aqui no Brasil é muito forte Blackmagic e Sony, e para grandes produções é muito tradicional aqui no Brasil a gente utilizar a Arri, a Arri. E alguns projetos menores que precisam de uma manipulação maior de imagem, a gente trabalha com as Reds. E o que facilita uma grande manipulação de imagens que a gente tem hoje é o que todas as câmeras oferecem praticamente, que é a opção de log, a escala de cinza de cor de uma câmera. Isso é muito importante para a gente preservar os tons claros e os tons escuros de uma imagem. Na hora da edição, a gente vai ter uma liberdade muito maior para estar conseguindo manipular essas cores. Isso vai trazer uma originalidade para a imagem pessoal que cada pessoa edita. E tem câmeras que trazem vários tipos de compressão. Uma delas é a Canon C80, que vai trazer em XAVCS e também vai trazer em RAW. Uma câmera totalmente versátil para o mercado, e ainda sendo full frame. Então, maravilhoso. E agora, para finalizar, a resolução do sensor. E quem falar que isso não é importante, está errado. Isso é muito importante. Mas você afirmar que hoje o 4K não é utilizado e uma câmera que é 6K vai ser melhor que a 4K, isso também está totalmente errado. Porque todas essas informações que eu falei até agora são mais importantes do que a própria resolução que a câmera traz. E também já conversei com outros profissionais, pessoas que já estão há muito tempo no mercado, e a gente percebeu, a gente estudou, que o 6K não vai entrar para o mercado como entrou o 4K. Não vai ter TV 6K, não vai ter monitor 6K, vai ser muito difícil, um pouco utópico. Tem, mas não é tão popular assim. A próxima mudança direta para o mercado vai ser do 4K para o 8K. Então esse medo que você tem de ter que usar 6K, cara, esquece isso, você nem precisa. Vai demorar muito ainda para começar o 8K. E ainda se o 8K chegar o ano que vem, ainda tem uns 4 anos ainda para se consolidar no mercado, para todo mundo conseguir usar, para o YouTube conseguir trazer uma compressão que as pessoas gostem e que tenha necessidade disso. E eu não vejo nenhuma necessidade hoje para a gente ter um 8K no mercado. Então, de fato, por que existem câmeras 6K hoje no mercado? Simplesmente para você ter um controle melhor na edição. Como assim? Nem sempre eu vou estar conseguindo filmar a imagem no enquadramento que eu quero. E às vezes eu quero cropar um pouco, eu quero reenquadrar a imagem que eu filmei. E se eu tenho uma imagem 4K e vou exportar em 4K, eu tenho muito pouco para mudar, para reenquadrar essa imagem e ainda não perder informação. Então as câmeras 6K, elas trazem essa versatilidade de conseguir reenquadrar uma imagem que seja em 6K e eu consiga estar exportando ainda numa qualidade alta. Então justamente o 6K ele vai trazer essa versatilidade. E em resumo, é isso que vai trazer de diferente se não fosse pela textura da imagem. Já que no mercado tem câmera 6K, muitas pessoas têm se acostumado com quão cristalino é o sensor de 6K. E se você comparar o 4K com 6K, você vai ver que o 6K vai ser mais nítido, vai ter mais sharp, mesmo sendo exportado em 4K. Então a textura vai ser um pouco diferente do 4K, talvez superior, dependendo do trabalho que você quiser entregar ou dependendo da exportação que você fizer. E essa textura, querendo ou não, ela vai enriquecer a imagem que você vai estar entregando. Mas ela não é o ponto mais importante da sua imagem. Se você focar em imagens que tragam todas essas informações que eu acabei de falar, vai ser muito melhor que uma câmera 6K. A câmera 4K, entregando de maneira superior essas informações que eu te passei, ela vai ser melhor que uma câmera 6K. A Sony FX6, ela é muito superior em vários requisitos, comparadas à câmera que eu estou usando agora. Além da versatilidade que ela tem, é um sensor com uma imagem muito sólida, uma compressão que facilita a usabilidade daquela câmera, tem filtro ND interno, 15 stops de Dynamic Range,
e em vários requisitos é uma câmera superior a essa aqui. Então a FX6 tem muitos prós em relação a essa Blackmagic aqui, mas essa Blackmagic também tem muitos prós em relação à FX6, que por exemplo, essa aqui ela faz 6K e também ela filma em B-roll, que é uma compressão excelente para você estar editando, e até essa diferença de dynamic range que você tem de 13 stops para 15 stops se diminui muito na hora da edição, simplesmente pela qualidade de informação que eu tenho na imagem dessa Blackmagic. Porém, a imagem da Blackmagic, por filmar só em RAW, esse modelo, faz com que os arquivos se tornem muito maiores do que filmando com uma FX6. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar que nenhuma câmera é absoluta, tá? Nenhuma câmera vai ser melhor que todas as outras câmeras. Depende do seu workflow, do seu fluxo de trabalho. O que que você quer, o que que facilita a tua usabilidade e o que que faz te entregar uma melhor qualidade de imagem também para o teu cliente. Você tá entendendo o que eu tô falando? Às vezes, essa câmera que eu tô usando é excelente para mim, só que pode ser muito ruim para outra pessoa. É um fluxo de trabalho diferente. Mas se você colocar na ponta do lápis todas essas informações que eu te passei, isso vai fazer com que você tenha uma imagem muito boa e você consiga economizar na câmera que você quer comprar e também definir de fato qual que é o modelo de câmera, qual que vai ser a tua parceira que vai estar te acompanhando todos os dias e vai facilitar a tua usabilidade. Por exemplo, eu já ouvi falar rumores que a nova FX3 pode sair nesse ano ou ano que vem com sensor Global Shutter. E se vier Global Shutter vai vir em 4K provavelmente. E se ela vier Global Shutter 4K 120 fps, coitada das outras marcas, porque a FX3 talvez seja a câmera mais completa para um filmmaker, tanto de início de mercado como também um filmmaker que já é bem experiente, até porque ela é muito versátil e ela vai estar acompanhando a maioria dos workflows hoje no mercado audiovisual. E se vier essa câmera, cara, eu vou comprar fácil. Belezinha? Tá curtindo o conteúdo? Essas informações te ajudaram um pouco ou te ajudaram bastante? Me fala aí nos comentários se você tá gostando desse conteúdo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Vou estar trazendo conteúdos excelentes. E esse cenário que eu estou usando aqui é porque eu estou em mudança. Então logo logo eu volto a um cenário melhor e vou estar produzindo e vai sair dessa mudança aqui, desse sofá para cima e essas caixas aqui do lado. Beleza? Porque eu respeito você e eu quero trazer a melhor qualidade aqui pro canal, trazer a melhor qualidade de informação aqui pro seu dia, para você de fato fazer de 2025 um ano que te dê um retorno financeiro top, para você ganhar pelo menos 20 mil por mês. Cara, isso é bom, não é? Beleza? Tamo junto!